A palavra do Senhor está em 2 Samuel, capítulo 23. A palavra de Deus está em 2 Samuel, capítulo 23. A palavra de Deus está em 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 11 e o 12, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Samar, um dos valentes de Davi. Aleluia. É interessante que quando Deus chama valente, quando Deus vai chamar alguém que é valente, ele não vai fazer lutas comuns. As guerras são maiores, as decisões sobre essas pessoas são bem maiores também. Então, Deus ele está trazendo para Davi uma diferença daqueles que estão no meio dele, do exército dele. Tinha soldado, Davi tinha muito soldado, irmão. Davi tinha muito povo, Davi tinha muito soldado, mas Deus determinou 30 homens, os 30 valentes. E aqui é um deles, né, que Deus me chamou a atenção sobre essa palavra, de como ele vai lidar com uma guerra. Amém? E a gente vai falar sobre Samar. Aqui em 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 11 e 12, diz a palavra do Senhor. E depois dele, Samar, filho de Agê, ou Ararita, desculpa, irmão. E depois dele, Samar, filho de Agê, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Amém? Eu vou repetir esse versículo 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento naquele lugar. Amém por essa palavra? A gente vai falar de Samar, um homem cheio do Espírito de Deus, para defender. Defender quem, pastora? Tudo que se referia ao Senhor Deus. Tudo que se referia a Davi. Samar daria vida por Davi. Samar está passando e está vendo um exército vindo dos filisteus. E o povo saindo correndo, porque o povo, irmão, era pequeno para o exército dos filisteus. Pensa em homens gigantes. A Bíblia diz que o exército filisteu eram grandes. E a Bíblia vai trazer Samar olhando para aquele exército, olhando para aquele campo de lentilha e olhando para o povo. E não tinha mais ninguém com ele. E ele vai se colocar naquele campo a defender aquelas lentilhas. O Senhor traz essa palavra ao nosso coração. E às vezes nos sentimos fracos. Às vezes olhamos para a nossa vida e pensamos, sou tão pequena para essa luta que se iniciou. Miserável homem que sou, que não tenho força para suportar. Mas a Bíblia vai dizer que Samar não estava pensando desse jeito. Quando eu olho para Samar, eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque você precisa entrar na alma de Samar. Você precisa entrar no pensamento de Samar. Às vezes você está dentro da sua casa e você está se sentindo fraco, oprimido, deprimido pela vida. Samar é aquela pessoa que ele não está olhando para a dificuldade, mas ele está olhando pelo poder que há dentro dele, pelo próprio Deus. Eu já preguei sobre essa palavra dos valentes de Davi,
Como pode homens comuns ser tão forte como os valentes de Davi, simples? Porque da mesma porção, preste atenção nisso, que eu não vou entrar nessa pregação, que foi uma pregação que eu já dei. É simples, irmão. Como Davi tinha poder através do nome do Senhor. Davi era um homem poderoso, irmão. Era um homem capacitado pelos céus. Era um homem que, se Deus dissesse vai à guerra, ele ganharia a guerra. Era um homem que sobre ele havia um poder de defender um local e defenderia. E o inimigo se acovardaria, nem chegaria perto. Então, irmão, a Bíblia vai dizer que o poder que havia em Davi foi colocado sobre esses 30 homens. Deus investiu na vida de Davi e quem estava em volta dele. Então, não dá para se espantar se alguém que é do Senhor, que anda com Deus, ter poder, e alguém que anda com ele também vai ter. Isso é bíblico, irmão. Você vai ver que Josué, por andar com Moisés, teve o mesmo poder. É bíblico. Então, irmão, a gente vai olhando para essa palavra, quando você vai olhar para os homens de Davi, eles têm a mesma unção e o poder que Davi tem. Olha que lindo esse Deus. Olha o que Deus quer fazer na nossa vida quando estamos junto com o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Todo o poder que há nele quer ser colocado em nós. Fazei prova, diz o Senhor. Fazei prova de mim. Quando estamos com Deus, todo o poder que vem de Cristo está em nós, disponível para nós. Os valentes, você vai ver homens fortes, que derrotou um exército. Você vai ver homens que não têm covardia dentro deles, que não ficam cansados. Homens que defendem Davi. Então, Deus, ele traz isso dentro de nós. Quando a gente vai olhar para essa palavra, a gente está vendo um homem lutando por um campo. E o exército não é qualquer exército. Quando a gente vai falar do exército dos filisteus, irmão, se segura. Pastora, como é que a gente pode colocar hoje o exército dos filisteus para hoje, nos tempos de hoje? Simples. O exército filisteu hoje, irmão, é a minha luta, vai. É contra principado. Potestade. São demônios fortes. Quando a gente vai falar dos filisteus, a gente vai falar de um exército forte. Samar vai lutar contra isso. Mas olha para o coração de Samar, e você precisa ter esse coração de Samar. Ele não está olhando para o exército que é forte. Ele está olhando para o Deus dele, que está dentro dele, na força da mão dele. Ele está olhando por tudo que Deus já fez na vida dele. Ele está olhando para todas as batalhas que ele já venceu. No nome do Senhor dos Exércitos. Ele não está olhando para os filisteus. Uma das coisas que nós cristãos temos que ter é o olhar para Jesus Cristo, o poder e a graça dele na nossa vida. Lembra, será que você tem, às vezes temos essa dificuldade de lembrar do Deus que nos ajudou nas outras guerras? Por isso Deus falou, Moisés escreve tudo dentro desse caderno. Escreve para que o povo lembre que eu lhe tirei eles do Egito. Escreve que eu tirei eles no Mar Vermelho, eu abri. Escreve para que eles venham ter lembrança. Lembrança é boa, irmão. Você precisa lembrar da hora que você teve uma doença, que você estava numa cama e estava dizendo que você ia morrer, que o Senhor foi lá e te tirou daquela cama. Você tem que lembrar que quando você estava comendo a comida miserável que o diabo te oferecia, você passou fome
E hoje, quando você senta na mesa e a mesa é farta, você tem que lembrar que Deus te livrou. O Deus que está com você. E quando o diabo disse para você, eu vou te levar para o inferno, vou massacrar você e sua casa. E hoje você está sentado na cadeira real, porque Deus fala que nós somos reis e sacerdotes. Você tem que trazer a lembrança. O que Samar está lembrando é que o Deus que livrou ele, livrou os 30 valentes de Davi. Ele sabia a quem ele servia. Ele vai defender um campo, porque o povo que está correndo, o povo está correndo, irmão. Aquele povo está correndo por causa dos filisteus, mas Samar se posicionou, gente de guerra, que não tem medo do inferno. Gente de guerra que se posiciona e diz, eu vou orar. Gente de guerra que não é ameaçada e covardemente se esconde. A Bíblia vai dizer que Samar se posicionou no meio daquele pedaço de terra. Irmão, você tem que dar valor à guerra que Deus está te colocando. É uma guerra árdua, mas você não tem que ficar chorando e dizer o que vai ser de mim. Você não tem que ficar chorando e dizer, ai meu Deus, acabou com a minha vida agora. Não. Você tem que olhar e dizer, Senhor, eu sei que tu és maior que tudo isso. A guerra que Samar está entrando, ninguém ficou com ele. E às vezes nós olhamos e dizemos, poxa Deus, ninguém veio para essa guerra comigo. Talvez na sua casa tenham 2, 3 cristãos. Quem aqui tem mais de 2 ou 3 cristãos aí dentro da casa? Levanta a mãozinha. Eu tenho 2 pessoas que é cristão aqui na minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Que se você precisar hoje, vai contar. Amém. Glórias a Deus. Né? Então é maravilhoso quando você tem 2 ou mais com você. Que você pode dizer assim, estou com um problema, ora comigo nessa noite. Aquela pessoa se levanta com você e vai orar com você. Aquela pessoa jejua. Ela quebra a carne, porque jejum é quebrar a carne. Ela jejua, ela diz, não, nós vamos vencer, porque Deus é maior. São Samar. E quando você não tem ninguém, você é Samar. Glória a Deus. Para de ficar murmurando, porque não tem ninguém. Para de ficar reclamando, não tem ninguém, pastora, que ore comigo, eu sou sozinha. Vai você. Dá o joelho, diga, Senhor, tu és comigo. O Senhor nunca me abandonou. Deus gosta de gente assim, irmão, que chama ele pelo nome dele, pelo valor que ele tem. Olha dentro dos olhos de Jesus, tu nunca me abandonou. Glorifica o nome dele assim. Tu nunca me abandonou. Essa guerra é nada diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que Samar estava ali. Eu já falei que Samar, como os outros 29, tinha um poder extraordinário. Pastora, será que na minha vida eu posso ter esse poder? Sim. Sim. Você que está aqui talvez pensando, poxa, eu nunca senti um poder assim. Eu queria ter. Deus, ele pode te dar hoje. Ele pode colocar dentro de você esse poder. Mas não vai ser só para a sua vida. Eu já conversei com isso sobre o poder de Deus. Ele não vai ser ministrado sobre a tua vida para você ficar parado. Ele vai ser ministrado na tua vida pelo reino de Deus, irmão. Deus não vai te dar um poder. A virtude do Espírito descendo sobre Maria não é para Maria ser olhada pelo mundo como uma mulher vitoriosa. Como muita igreja faz isso. Vem cá contar o teu testemunho. E ficam adorando mais a pessoa do que o Deus que fez o milagre. Deus não dá poder para você ficar dentro da sua casa. Deus vai dar poder para você sair pelo mundo. Para ministrar a palavra.
para mostrar Jesus. Você acha que Deus vai te dar o dom da cura para quando você ficar doente? Não, Deus vai dar o dom da cura para você curar os enfermos que estão lá no mundo. Você acha que Deus vai dar o dom da palavra para você ficar se alto falando da palavra e dizendo oh, como eu sou bonita quando eu falo? Oh, que coisa mais linda que eu disse. Não, Deus vai dar o dom da palavra para que você pregue a palavra. Assim Deus vai fazer. O dom de maravilhas é um dom maravilhoso. O dom de maravilha, ele vai em todos os aspectos. Ele cura, ele faz coisas. O dom de maravilha, ele vai até mais além, irmão. Ele vai, por exemplo, se o braço, se a pessoa não tem essa parte do braço, dom de maravilha, a pessoa que tem o dom de maravilhas tem o poder de simplesmente fazer o braço nascer de novo. A parte que não tem, vir e está cada vez mais escasso, que é triste. O dom de maravilha faz, se o cérebro estivesse agora oco, o dom de maravilha faz o cérebro voltar, o rosto voltar da forma que é. O dom de maravilha. Operação de maravilhas é chamado dom. Então, quando você ouve falar, você viu o que aconteceu? Ele não tinha, a perna era uma maior que a outra e a perna se embalou, as pernas. Operação de maravilha. Deus fazendo. O poder de Deus que pode haver na sua vida sobre a igreja. Você imagina uma igreja assim, irmão? Imagine a potência dessa igreja. Imagine o evangelizar dessa igreja. Não é para trazer dinheiro, não, irmã, é para trazer vidas. Trazer vida para Jesus. Sabe como Jesus fez, irmão? Jesus chegava no meio da multidão, expulsava os demônios e as pessoas ficavam: o que é isso? O que ele está fazendo? Quem ele é? E ele evangelizava, e ele falava do reino, ele falava do Senhor, e ele falava: quem quer vir, vem. E as pessoas não tinham dúvida que ele era o próprio céu na terra. Gente que estava com lepra, que o Senhor olhava, e o povo ficava, meu Deus, ele vai pegar a lepra, ele vai pegar a lepra, e o Senhor vinha perto daquele leproso, tocava nele, e ele ficava curado, a pele igual de um bebê, melhor do que a pele que era antes. E as pessoas olhavam e diziam, esse verdadeiramente é um profeta. Como eu preguei na sexta-feira sobre a viúva de Naim, a viúva de Naim viu o poder nas pessoas. Haviam dois cortejos e as pessoas de um cortejo viam o outro cortejo. E Jesus ali pregou por uma multidão. E sabe qual foi o final dessa história? Todos. Porque Jesus não queria salvar só o morto, irmão. Jesus ressuscitou o filho daquela viúva. Mas Jesus queria fazer algo maior. O que Jesus queria fazer algo maior ali? Era qual o motivo? Era mostrar o poder de Deus. E sabe o que aconteceu no final? Todos falaram verdadeiramente, eis aí um profeta. Eles não tiveram dúvida que Jesus era o Senhor. Jesus evangelizou aquela multidão que estava naquele cortejo, naquele funeral. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, querido. Diga isso hoje. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você precisa falar essa palavra na tua vida. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode olhar para as dificuldades da vida hoje e dizer: como vou conseguir comprar isso? Como vou conseguir fazer isso? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Jesus estiver nisso, ele vai te ajudar. Como que eu vou salvar esse filho? Porque ele já está nas últimas das drogas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você como Samar,
A espada que está na tua mão é muito maior do que todo o poder que você imagina, porque essa espada se chama Jesus Cristo. Amém? Olha para o campo, vale a pena lutar? Tem muita gente que está desistindo do campo por causa do inimigo. Pare de desistir do campo por causa do inimigo. Olha o valor do campo. O que, que tem no campo? Tem lentilhas. O campo é a tua vida, a tua casa, a tua família. A lentilha é o valor que eles têm. E você é o Samar que Jesus chamou. E o poder que está em ti se chama Jesus Cristo. Então, creia, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra seja por edificação na nossa vida, que a gente possa ser sustentado. Amém? Que o poder de Deus aumente hoje em nossas vidas e que a gente não temos inimigos chamados filisteus que vêm, que se levantam e acha que pode tomar o nosso campo, tomar as nossas lentilhas, porque maior é quem nós servimos do que está no mundo. Amém? Povo de Deus, levanta a tua cabeça, maior é o que está em ti do que está no mundo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Como Jesus foi no dia, naquela cidade chamada Naí, ressuscitou o morto e levantou. O evangelho naquele lugar se pregou-se de uma forma extraordinária. Pode ser quem for que esteja na tua casa dizendo que nunca vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Creia somente. Creia somente. Amém? Jesus pode entrar onde ninguém entra. Eu já vi gente rirem de Jesus, irmão. Eu já vi gente dizendo nunca, nunca. Eu lembro de um homem chorando na minha frente, um homem forte, pensa num homem forte, um homem forte, chorando na minha frente, dizendo, né? Dizendo, contando ali um testemunho. Ele usava muita droga, cocaína. Chegou a um ponto de, além da cocaína, ele andava em adultério. Pensa numa mulher bonita, a esposa. Uma mulher bonita. Ele é um homem muito forte. E ele ali chorando, e ele contando, e ele falando para mim, não quero mais, pastor. Mas todas as vezes que eu digo não quero mais, parece que eu mais me afundo no pecado. Tá, me chama, pastor, a cocaína me chama, as mulheres parece que fazem até fila. E a mulher do lado, tá, irmão? A mulher dele do lado. Isso que é mulher de fé, irmão. Ali do lado, escutando tudo. Eu não quero mais, pastor. Chorando como uma criança. Eu não quero mais isso na minha vida. Aquilo ali para ele, irmão, era um filisteu gigante. A cocaína era um filisteu gigante. As mulheres na vida eram um filisteu gigante. Mas eu olhei para ele e falei: e o que você quer da sua vida hoje? E ele falou: eu quero me libertar. Eu quero me libertar. Ele era lutador, irmão. E ele lutava contra as drogas e o vício das mulheres. E a mulher ali, eu falei, conta você. Porque a gente tem que, né, ter ali já uma estratégia, conta você. Se perdoa, vai estar junto com ele nessa libertação. Ela, sim, pastora, se ele fosse libertar, eu estou com ele. Eu falei, amém. Vamos lá, né? Vamos lá, para isso Jesus me chamou. Eu falei, glória a Deus. Né? Aí falei com ele, eu vou te libertar agora. Desse é um demônio tão forte, irmão. E ele já era forte, né, irmão? Esse é um demônio tão forte. Orei por ela também, pela libertação dela ali, pelo casamento deles. E desde então, irmão, eles foram uma bênção para a casa do Senhor. E eu lembrei que um homem que era de Deus financiava ele.
E ele sempre falava, esse homem que era de Deus, sempre me falava de Cristo. Hoje eu vou honrar ele. Esse rapaz foi uma benção, ele largou tudo, ele largou as mulheres, ele largou a cocaína desde aquele dia. Que eu vi aquele homem chorar como criança. Sabe o que motivou ele? Que é isso que eu quero chegar. O que motivou ele a ser liberto? Porque aquela mulher tinha olhado nos olhos dele e falou: eu vou embora. Uma menina nova, bonita, cheia de vida. Mas ele olhou e falou: eu não quero perdê-la. Ele entendeu que aquele campo de lentilha era valioso para ele. Enquanto o seu familiar não receber isso do Senhor, um campo de lentilha valioso, ele não vai lutar. Então, a tua oração, às vezes você está orando errado, a tua oração é dar valor, Pai, a algo na vida dele, que ele venha lutar por isso através do seu santo nome. Às vezes é saúde, às vezes é o casamento, às vezes é um filho, às vezes é uma depressão, um nome tão pequenininho que entra e a pessoa diz como eu dava valor quando eu era feliz. A lentilha, amém? E que você possa se colocar hoje na mão de Deus dessa forma. O valor, creia somente. Amém? Glória a Deus.